Olá a todos! Hoje vamos resolver o exercício número 2 do grupo 4 do exame 2015 na época especial da prova 715 de Física e Química A. A reação de ionização do ácido fluorídrico em água pode ser traduzida por: tem a reação de ionização. A linha A é: considere que se dilui 100 vezes uma solução de ácido fluorídrico, HF, de concentração 27,8 mols por decímetro cúbico. O pH da solução diluída é 1,87 a 25 graus Celsius. Calcula a percentagem de ácido não ionizado na solução diluída de ácido fluorídrico. Apresente todas as etapas de resolução. Então, a primeira coisa a fazer neste tipo de exercícios é retirar os dados. Portanto, temos que a concentração de HF inicial é de 27,8 mols por decímetro cúbico. Temos também o fator de diluição, que é de 100 vezes. E temos ainda o pH a 25 graus, que é de 1,87. A seguir vamos olhar novamente para a nossa pergunta e vamos ver novamente o que é preciso calcular. Calcule a percentagem de ácido não ionizado na solução diluída. Então, vamos pensar em termos de fórmula como é que poderíamos calcular esta percentagem. Então, sabemos que a percentagem de ácido não ionizado vai ser igual à concentração do ácido não ionizado sobre a concentração dele na forma diluída e multiplicando por 100. Agora, olhando para a fórmula, vemos que não temos nem a concentração do ácido fluorídrico não ionizado, nem a concentração do ácido fluorídrico diluído. Então, significa que vamos ter duas etapas para a resolução deste exercício. Temos que calcular a concentração do ácido fluorídrico diluído e a concentração do ácido fluorídrico não ionizado. Então, passemos à primeira etapa. Vamos calcular a concentração do ácido diluída. Então, olhando para os nossos dados, vemos que temos ali o fator de diluição. O fator de diluição dá-nos o quê? Dá-nos a concentração inicial sobre a concentração final, ou seja, neste caso a concentração final é a concentração diluída, não é? Após a diluição. Portanto, substituindo valores, temos que o fator de diluição é 100, então temos como a concentração inicial, vamos ver os nossos dados, é 27,8, dividimos pelo fator de diluição, que é 100, e obtemos 0,278 mols por decímetro cúbico. Portanto, a concentração de HF diluída é esta. Já temos a concentração de HF diluída, agora precisamos de calcular a concentração de HF não ionizado. O que é que nós temos ainda de informação? Temos informação sobre o pH. Então, é mesmo isso que nós vamos fazer. Muitas vezes, neste tipo de exercícios, é importante irem olhando para os dados, porque os próprios dados vos dão indicação sobre o que têm ou o que podem fazer. Portanto, a concentração de HF não ionizado vai ter que ser pelo pH. Sabemos que o pH é menos logaritmo da concentração de H3 ou mais, então vamos obter que a concentração de H+, vai ser 10 elevado a menos o pH, menos 1,87, que vai dar 1,349 vezes 10 elevado a menos 2 mol por decímetro cúbico. Temos a concentração de H+, e agora como é que vamos calcular e como é que vamos relacionar com a concentração de HF? Pela estequiometria da reação. Verificamos, olhando para a estequiometria da reação, que o HF, uma mol de HF está para uma mol de F- e está para uma mol de H3 ou mais. Então significa que se estão estequiometricamente na proporção de 1 para 1, a concentração de H3 ou mais vai ser igual à concentração de F- e, consequentemente, o HF ionizado vai ter a mesma concentração, que já tínhamos calculado ali em cima, que é 1,349 vezes 10 elevado a menos 2 mol por decímetro cúbico. Se temos a concentração o que nós queríamos era a concentração não ionizado, não é ionizado, não é? Então, se temos a concentração do HF ionizado e temos a concentração inicial, o que é que nós fazemos? Vamos pegar na concentração inicial, diluída, não é? Da concentração de HF diluído, que é 0,278,
subtraímos a parte que está ionizada, 1,349 vezes 10 a menos 2, e obtemos a concentração de HF não ionizado. Ou seja, nós temos a concentração dele diluído e subtraímos aquilo que foi ionizado. Vai-nos sobrar, consequentemente, o que não é ionizado, que é aquilo que a gente pretende para o nosso cálculo da percentagem de HF. Em seguida, vamos substituir os valores e verificamos que a percentagem de ácido não ionizado na solução diluída de ácido fluorídrico é... Substituímos a concentração de ácido fluorídrico não ionizado, que é 0,265, dividimos pela concentração dele diluída, 0,278, multiplicamos por 100 e obtemos 95,3%. Portanto, já temos a nossa questão resolvida, porque queríamos calcular a percentagem de ácido não ionizado na solução diluída. Passamos então à linha B do exercício. Conclua justificando como varia a quantidade de ácido fluorídrico não ionizado se uma solução de ácido forem adicionadas a temperatura constante algumas gotas de uma solução concentrada de um ácido forte. Vamos pensar aqui no princípio de Le Chatelier, não é? Nós estamos a adicionar qualquer coisa, neste caso estamos a adicionar ácido, não é? Vamos então ver o que é que acontece. Se numa solução de ácido fluorídrico forem adicionadas algumas gotas de solução concentrada de um ácido forte, o que é que vai acontecer? Ao ácido estamos a adicionar mais ácido, estamos a adicionar mais concentração de H3O+. Então, se nós temos o H3O+, nos produtos, significa que os produtos estão a aumentar e, segundo o princípio de Le Chatelier, a reação vai contrariar, o equilíbrio vai ser contrariado, o sistema vai evoluir no sentido de contrariar este aumento de H3O+, e, neste caso, como o H3O+ está nos produtos, ele vai tentar diminuir este aumento brusco do H3O+, e o sentido da reação vai ser favorecido no sentido inverso, desfavorecendo a ionização do ácido. Ficamos com uma concentração demasiado elevada de H3O+, e ele tem tendência a consumir esse H3O+ em excesso, portanto a reação ocorre no sentido inverso. O que nós queremos calcular, ou justificar, é a quantidade de ácido fluorídrico não ionizado. Então, a quantidade de ácido fluorídrico não ionizado na solução, como o equilíbrio se desloca no sentido inverso, esta quantidade vai aumentar, ou seja, vai produzir mais ácido fluorídrico não ionizado. E assim temos então a resposta à linha A e a linha B. Neste tipo de problemas, muitas vezes é importante olharem para os dados para verem o que é que têm e responderem consoante os dados que têm.